Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente, é uma pergunta. Gabigol hoje é o maior ídolo do esporte ou do futebol brasileiro? Se você quiser ampliar, tudo bem, não tem problema. E eu quero perguntar isso mais do que para flamenguistas, para os rivais do Flamengo. Você concorda? Sim? Não? Então já vai comentando, esse é o assunto desse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Gabriel Barbosa, o Gabigol, convocado recentemente para a seleção brasileira, né? Voltando para a seleção principal. Ele que havia perdido espaço nos últimos tempos. Ano passado não foi convocado por uma série de circunstâncias, né? Pelo fato do Tite querer não prejudicar tanto as equipes envolvidas em muitas competições, e aí existia um limite, né, para convocar jogadores do Flamengo, e ele foi fazendo outros testes, mas o Gabigol fatalmente iria voltar para a seleção brasileira, e com méritos, com justiça, os números dele impressionam. Ele tem só 23 anos e é o maior artilheiro sub-23 do mundo, acima do francês Kylian Mbappé. Ele tem 138 gols. O Mbappé tem 134. Esses números podem ser alterados a qualquer momento, né? Se você está vendo esse vídeo dias após eu ter gravado, né? Isso pode ter modificado porque o Gabigol faz gol o tempo inteiro. Aliás, nessa temporada ele já tem 10 gols em 9 jogos disputados. Ele tem mais gols do que partidas. Ele tem mais títulos do que derrota, né? Recentemente no Flamengo. Campeão da Libertadores, sendo artilheiro. Campeão do Brasileiro, sendo artilheiro. No Santos ele havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Na Europa bateu, voltou, mas aí que eu quero chamar a atenção para essa retomada de carreira do Gabigol. Quando ele volta para o Santos já, né, se afirmando, mas o Santos ainda assim enfrentava uma limitação de elenco e ainda assim ele era artilheiro das competições que disputava. Quando ele chega no Flamengo, e aí com uma equipe muito mais qualificada para disputar efetivamente os títulos, bom, aí ele sobrou mesmo. Mas tem algo que me chama a atenção no Gabigol, e aí tem a ver com a pergunta que eu estou fazendo nesse vídeo para vocês, que se refere ao comportamento. Porque um ídolo, ele não é apenas aquele cara que desempenha o seu trabalho corretamente. No caso de um jogador de futebol, não é apenas aquele cara que faz gols. Ele precisa entender a sua posição. Ele precisa entender o seu momento, a sua representatividade em relação aos seus torcedores. O jogador de futebol, ele tem uma imagem muito significativa, muito passional, muito emocional, especialmente com as crianças, né? Que sonham em um dia entrar num campo de futebol, em torcer pelo seu ídolo, em jogar futebol daquela maneira. Então a criança se vê muito no ídolo. Eu quero jogar igual a esse cara, eu quero ser igual ao Gabigol. E hoje o que a gente vê, hoje quando eu digo, né, gente, do ano passado para cá especialmente, é porque a torcida do Flamengo ela é muito inflamada, né? Ela tem uma capacidade de vibrar muito, né, com os seus ídolos. E aí se discutia, será que o Gabigol já está num patamar de idolatria? Bom, depois do ano passado, é fato que está para a torcida do Flamengo. E a minha pergunta é em relação aos rivais, porque o Gabigol sempre teve uma imagem de marrento, de debochado, de um cara provocador. Será que os adversários, os rivais, enxergam no Gabigol também essa referência, essa idolatria? Tem me chamado a atenção que o Gabigol, onde vai, ele acaba atraindo olhares e lágrimas, muitas vezes, de emoção de crianças de torcida adversária. No ano passado teve uma imagem que viralizou na Arena do Grêmio, inclusive. O Grêmio que foi tão rival do Flamengo ano passado, né, no 5-0, eliminação na Libertadores e tudo mais. E teve um molequinho do Grêmio que ficou emocionadíssimo ao receber uma camisa do Gabigol depois do aquecimento. Isso tem acontecido em vários estádios, porque a criança ela não vê essa rivalidade, ela vê o ídolo. E o Gabigol hoje ele está transcendendo o Flamengo. Ele está transcendendo essa questão dos gols apenas. Ele está entendendo isso e quando ele vai até a criança, seja para entregar uma camisa de treino ou simplesmente para ir lá, tirar uma foto, dar um abraço, ele está entendendo isso. Ele está entendendo o seu tamanho. Isso aconteceu na Colômbia agora, gente. Contra o Júnior de Barranquilha, um menininho na arquibancada chorando desesperadamente, o outro conseguiu invadir o campo para abraçá-lo na Colômbia.
A gente fala muito no Neymar, né? Que tem que é um craque de bola, que é o nosso, ainda é o nosso melhor jogador em atividade, que já está lá perto dos seus 30 anos e a gente espera, né, ele acontecer, e por várias circunstâncias ele não consegue ainda conquistar um grande título pela seleção. Foi campeão da Olimpíada, que é uma categoria sub-23, mas foi campeão, medalha de ouro, sendo decisivo, fazendo gol de falta na final, marcando o pênalti decisivo, tudo mais. Na seleção principal, em Copas do Mundo, por vários momentos ele não conseguiu jogar, especialmente por conta de lesões, né? Então o Neymar não conseguiu entregar aquilo. No Barcelona teve uma grande fase, foi campeão da Champions, foi campeão da Libertadores pelo Santos. O Neymar é indiscutível, mas eu tô falando de hoje, tá? Só que o Neymar tem um aspecto extracampo que ainda gera muita antipatia pelo seu comportamento, por se ausentar de decisões para daqui a pouco preferir uma festa, um aniversário, por se lesionar em momentos oportunos, por declarações. O Neymar tem uma dificuldade de manter a sua imagem aliada ao grande jogador que ele é. E o Gabigol, ele está fazendo esse processo inverso. Ele está conseguindo, mesmo aos 23 anos, tentar desconstruir, né, aquela imagem do cara marrento, do cara mascarado e tudo mais, para um cara identificado com a torcida, com as crianças, com o seu clube, daqui a pouco com a seleção. Poxa, ele fez uma sequência de postagens ano passado, cada vez que ele superava um artilheiro histórico do Flamengo, agradecendo o cara, Adriano, Hernani Brocador. Cada vez que ele ia superando em números esses artilheiros do Flamengo, ele ia fazendo uma postagem, uma homenagem. Mas é assessoria. Não interessa. Interessa é que ele está entendendo a sua imagem como um jogador de futebol perante ao público. Mais do que fazendo gols. Os números são indiscutíveis. O que ele está jogando, a fase que ele está, é iluminadíssimo. Mas eu acho que tem a ver com comprometimento. E o fato dele ter escolhido, não por acaso e não por pouco dinheiro, é verdade, ter ficado no Flamengo, mas não tinha uma proposta grande da Europa, não sei. O fato é que ele decide ficar no Flamengo, também acho que em função disso. De ficar perto do torcedor, de continuar construindo essa idolatria, de continuar aumentando os seus números para ficar definitivamente na história do Flamengo e do futebol brasileiro. Ele já está, né? Mas eu acho que ele tem essa noção de que se ele continuar mais um tempo por aqui, ele pode continuar fazendo história, pode aumentar essa história, e aí pode daqui a pouco ir para a Europa e aí mais maduro, mais pronto, poder jogar aquilo que ele sabe. Eu acho que tem a ver com o amadurecimento, sim, o fato dele não ter dado certo no primeiro momento que ele vai para a Europa. Eu estava na coletiva de despedida dele no Santos, quando ele é vendido para a Inter de Milão, e ele ainda era muito moleque, né? Estava muito realmente deslumbrado com tudo aquilo. E é natural, 18, 19 anos, né? O tempo passou. Ele já não é mais tão novinho, também não é tão velho, né? 23 para 24 anos, o que mostra o grande potencial que ele tem pela frente, em termos mundiais, inclusive. Mas a pergunta que eu faço é para você, torcedor de todos os clubes. O Gabigol hoje é o maior ídolo do futebol brasileiro? A resposta é com você. Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!